Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos para mais um dedinho de prosa? Vamos, né? Não há nada mais poderoso do que a oração. Não mesmo. Não existe nada mais forte que a fé e não existe nada maior do que Deus. Esse pensamento é do blog Imagens Diária. E, gente, a gente pode falar muita coisa sobre isso, né? Porque não tem nada mais poderoso do que a nossa oração. E não tem mesmo. E o nosso clamor, então, nossa, gente, faz uma diferença assim gigante na nossa vida. Nós não podemos parar de orar nunca. Tudo na nossa vida necessita de oração. Todas as coisas que estão te angustiando, fale com Deus, conversa com Deus. Às vezes a gente fica angustiado até com um sonho que a gente tem, né? Mas eu aprendi, ouvindo uma ministração do pastor Lucinho Barreto, que quando a gente tem um sonho meio perturbador, a gente deve contar para Deus, né? E falar assim, olha aí, eu sonhei com isso, isso e isso. E Deus vai mostrar, se for alguma coisa que está aí para acontecer, alguma coisa de ruim, ou Deus vai mostrar, Deus vai preparar, Deus vai trazer resposta. Às vezes a gente fica muito angustiado, muito agoniado com alguns sonhos que a gente tem, né? Mas tudo a gente precisa apresentar ao Senhor em oração, a gente precisa clamar ao Senhor, seja para contar um sonho, seja para colocar uma situação difícil, seja para colocar uma luta, uma dor, uma enfermidade, um problema no casamento, um problema com o filho, um problema com um amigo, um problema na igreja, um problema no trabalho, tudo. Às vezes as pessoas pensam que Deus não se importa muito com o que elas estão vivendo, com o sofrimento que elas estão passando, mas Deus se preocupa com todos os detalhes e nos detalhes menores Deus dá atenção, sabe? Deus tem cuidado, um cuidado tão enorme da gente, que através da nossa oração a gente se aproxima de Deus e Deus para ouvir a nossa oração, Deus para recolher as nossas lágrimas, Ele para receber o nosso clamor, Ele ouve sim. O grande problema é que muitas das vezes as pessoas querem que Deus responda o que elas querem. Mas a resposta de Deus sempre vai ser diferente da nossa. Porque a nossa mente é muito limitada, né? Nossa visão é uma visão muito limitada. E o nosso tempo também não é o tempo de Deus, né? O nosso tempo é para já, rápido, para ontem. A gente quer tudo muito rápido, a gente é muito ansioso, a gente hoje vive numa sociedade extremamente ansiosa. Pessoas ansiosas, correndo, querendo tudo o mais rápido possível. Deus não é assim. E através da oração, Ele traz pra gente controle emocional, equilíbrio, né? Nos ensina a ser ponderados. Deus nos ensina a falar. Basta nós colocarmos tudo diante do Senhor em oração. Quando a gente entende que a gente não é independente, nós não somos independentes de Deus. Quando a gente quer agir na nossa... eu sou independente, já sou grandinho, já sou rapazinho, já sou mocinha, já sei tudo que eu tenho que fazer. Dá errado, gente. E aí a gente tem que fazer o caminho todo de volta. Eu costumo dizer que existe uma fila e aí a gente está nessa fila aí, lutando, né, guerreando, vivendo um dia após o outro. E quando a gente para por algum minuto e tenta agir do nosso jeito, a gente perde a nossa vez na fila. E aí a nossa vitória demora mais para chegar. O nosso milagre, a nossa cura, porque a gente tem que voltar lá no final da fila. Ou seja, fazer o caminho de volta, né? E ir lá, começar de novo, no ponto onde nós paramos, né? Então não há nada mais poderoso, grava isso, não existe nada mais poderoso do que a oração. A oração tem poder de transportar os montes, tem poder de destruir toda a maldade do reino das trevas, tem poder de transformar, a oração tem poder de mover a mão do Todo-Poderoso. Não há nada mais forte que a fé. Gente, a Bíblia diz que a fé do tamanho do grãozinho de mostarda, que se eu pegar aqui não dá nem para vocês enxergarem, de tão minúsculo que ele é o suficiente para transportar um monte.
É o suficiente para dizermos: monte, sai daí e se precipita no mar. E o monte vai. Se a Bíblia está dizendo, é porque é verdade. Então a gente precisa, e a fé que eu tenho, ela pode ser aumentada? Lógico, através da oração. Senhor, aumenta a minha fé. Olha aí a oração, é a base de tudo, é a base dos milagres. E não há nada maior do que Deus. Não há. O universo não é maior do que Deus, né? Porque na nossa visão humana, natural, o que é maior do que o universo, né? Não existe nada aqui nessa terra que seja maior que o universo. Nessa terra, não. Mas Deus, o Criador dos céus e da terra, do universo, Ele é maior do que tudo. Cris, tá na Bíblia isso? Tá. Salmos 29, do versículo 3 ao versículo 7. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor, só a voz do Senhor é capaz disso tudo, de fazer isso tudo, né? Imagina a mão do Senhor, imagina o toque do Senhor, imagina o agir do Senhor, imagina o tamanho desse Deus. Por que você está aí entristecido, paralisado? Por conta dessa luta que você está vivendo, por conta dessa dificuldade financeira que você está enfrentando. Por quê? Deus é maior do que tudo isso. Aquele que tem poder sobre os céus e a terra, aquele que acalma a tempestade, aquele que criou todas as coisas, Ele é maior do que isso, do que você está enfrentando. Ele é maior que a sua dor e Ele é o único capaz de fortalecer você, de capacitar você. Deus é poder, Deus é força, Deus é grandeza, e a grandeza de Deus não se pode comparar. Deus é lindamente grande, é gigante, e Ele realiza sim o impossível, que você julga impossível, Ele realiza. A vitória que você precisa, Deus é poderoso para te dar. Ora, tenha fé, não desanima, não desista, porque Deus não te fez para ser um perdedor. Deus te criou para que você seja um vencedor em todas as áreas. Aguenta firme, não desanima não, tá bom? Tenha fé nesse Deus gigante. Beijo no seu coração. Deus abençoe a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem acionar o sininho, sem compartilhar, sem comentar. Deixe seu like pra mim, porque não custa nada, tá bom? Se papai permitir, eu volto com o nosso dedinho de prosa. Eu vou ficar te esperando. Você vem comigo? Então tá bom. Beijo no seu coração.